Na escuridão de uma floresta densa, onde os galhos das árvores se entrelaçavam como dedos em oração, um mistério antigo começava a desenrolar. O vento sussurrava segredos através das folhas secas, enquanto o chão úmido guardava as marcas de passos que haviam sido dados há muito tempo. Essa era uma história que remontava a séculos, quando seres sobrenaturais caminhavam livremente pela terra e homens corajosos juravam proteger suas aldeias dessas ameaças. A lenda do lobisomem era conhecida por todos na pequena vila de Valmer, situada às margens de um rio sinuoso cercado por montanhas cobertas de neve. As crianças cresciam ouvindo histórias sobre o monstro que rondava a floresta à noite, transformando-se em uma criatura feroz durante a luz da lua cheia. Alguns diziam que ele era um homem comum amaldiçoado, outros acreditavam que fosse uma entidade demoníaca nascida das sombras. Independentemente da origem, uma coisa era certa: ninguém jamais retornava daquela floresta depois de enfrentá-lo. Mas havia aqueles que não tinham medo, ou talvez simplesmente não tivessem escolha. Entre eles estava Kyle, um caçador experiente que carregava consigo não apenas armas mortais, mas também uma determinação inabalável. Ele era o último descendente de uma linhagem de caçadores que lutavam contra criaturas sobrenaturais desde tempos imemoriais. Sua família tinha honrado essa tradição por gerações, até que chegou sua vez de enfrentar o maior desafio de todos, o lobisomem de Valmere. Kyle era um homem alto e robusto, com cabelos castanhos curtos e olhos azuis penetrantes que pareciam enxergar além do óbvio. Suas mãos calejadas eram testemunhas das inúmeras batalhas travadas ao longo dos anos, e sua confiança era tanto uma virtude quanto uma arma. Ele usava uma capa feita de couro curtido e levava consigo uma adaga prateada cravejada com símbolos antigos, presenteado por seu pai antes de morrer em uma missão fracassada. Essa adaga era especial, pois fora forjada com metal extraído de uma estrela cadente, conhecido por ser mortal para criaturas sobrenaturais. No entanto, Kyle não era ingênuo. Sabia que enfrentar um lobisomem não seria fácil. Não importava quão bem preparado ele estivesse. O monstro era rápido, forte e letal. Mas isso não o deteria. Afinal, sua missão não era apenas pessoal, mas também uma questão de justiça. Há semanas, relatos de ataques surgiram nas redondezas da vila. Pessoas desapareciam misteriosamente, deixando para trás apenas pegadas gigantescas na lama e vestígios de sangue coagulado. Os aldeões viviam em pânico, barricando-se em suas casas todas as noites, especialmente quando a lua cheia pairava no céu. Foi então que Kyle decidiu agir. Ele sabia que precisaria entrar na floresta, encontrar o lobisomem e acabar com ele de uma vez por todas. Era uma tarefa suicida, muitos diriam, mas ele não tinha outra opção. Se falhasse, mais inocentes sofreriam. E se houvesse mesmo uma chance de salvar o lobisomem, caso ele fosse um humano amaldiçoado, Kyle estava disposto a explorá-la. À medida que o sol começava a se pôr no horizonte, Kyle ajustou sua capa e conferiu suas armas pela última vez. Ele havia preparado cuidadosamente para essa jornada. Além da adaga prateada, carregava um arco com flechas especiais revestidas de prata, um punhal reserva e uma poção restauradora dada por uma velha herbalista da vila. Ela havia advertido que o veneno do lobisomem podia ser fatal, mas a poção poderia neutralizar seus efeitos temporariamente. Com a mochila repleta de suprimentos, Kyle entrou na floresta ao entardecer. O silêncio era ensurdecedor, interrompido apenas pelo farfalhar das folhas e o ocasional crocitar de corujas invisíveis. À medida que avançava, o ambiente ficava cada vez mais sombrio, como se a própria floresta tentasse engoli-lo. As árvores pareciam inclinar-se sobre ele, formando túneis escuros que dificultavam a visibilidade.
Depois de algumas horas de caminhada, Kael encontrou o primeiro indício de que estava no caminho certo. Pegadas enormes marcavam o solo lamacento, acompanhadas por manchas de sangue seco. Ele parou por um momento, analisando os sinais. As pegadas pertenciam claramente a algo muito maior do que qualquer animal normal. E o sangue? Kael franziu a testa. Parecia fresco, indicando que o lobisomem havia passado por ali recentemente. Enquanto continuava seguindo as pegadas, Kael percebeu que a atmosfera estava mudando. O ar tornava-se mais frio e uma névoa cinzenta começou a se acumular ao redor dele. Ele apertou ainda mais a capa ao redor do corpo, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Estava claro que estava entrando no território do lobisomem. Quando a lua finalmente surgiu no céu, iluminando a floresta com sua luz prateada, Kael soube que o momento havia chegado. Ele estava parado em uma clareira rodeada por árvores altas, observando atentamente cada sombra. O silêncio agora era completo, como se até os animais selvagens tivessem fugido do local. Então, ouviu um rosnado baixo vindo das sombras. De repente, algo surgiu das trevas. Era enorme, com pelos negros brilhando sob a luz da lua e olhos amarelos faiscantes que pareciam perfurar sua alma. O lobisomem era ainda mais impressionante do que Kael havia imaginado. Sua mandíbula estava aberta, exibindo presas afiadas, e suas patas dianteiras terminavam em garras letais. O monstro uivou, um som gutural que ecoou pela floresta, fazendo com que Kael apertasse a empunhadura da adaga. Você é quem está causando todo esse terror? Kael perguntou em voz alta, tentando ganhar tempo. Ele sabia que confrontar diretamente o lobisomem seria arriscado, então decidiu tentar entendê-lo primeiro. Se você for um humano amaldiçoado, posso ajudá-lo. O lobisomem respondeu com outro rosnado, desta vez mais agressivo. Ele deu um passo à frente, aproximando-se lentamente de Kael. Cada movimento era calculado, como se o monstro estivesse estudando seu adversário. Kael permaneceu firme, mantendo a distância e preparando-se para o ataque inevitável. Quando o lobisomem finalmente saltou, Kael reagiu rapidamente. Ele desviou do golpe com uma rolada lateral, evitando as garras afiadas por centímetros. Em seguida, lançou uma flecha prateada em direção ao monstro, acertando-o no flanco. O lobisomem uivou de dor, mas a ferida não pareceu abatê-lo. Ele girou sobre si mesmo e investiu novamente contra Kael, dessa vez com mais força. Os dois começaram uma dança mortal na clareira. Kael usava sua agilidade para esquivar-se dos ataques devastadores do lobisomem, enquanto buscava uma oportunidade de acertar um golpe decisivo. No entanto, o monstro era implacável. Cada vez que Kael tentava atingi-lo com a adaga, o lobisomem bloqueava o golpe com suas patas musculosas. Apesar de sua resistência, Kael sabia que não poderia continuar assim por muito tempo. O lobisomem era demasiadamente forte e suas próprias forças estavam começando a diminuir. Precisava de uma estratégia melhor. Durante uma breve pausa na luta, Kael notou algo peculiar no comportamento do lobisomem. Embora fosse feroz em combate, havia momentos em que parecia hesitar, como se estivesse lutando contra alguma força interna. Isso despertou sua curiosidade. Talvez o monstro não fosse completamente controlado pela maldição. Decidido a descobrir mais, Kael começou a falar enquanto combatia. Quem você era antes disso? Qual é o seu nome? Ele gritou entre esquivas e contra-ataques. Se você ainda pode me ouvir, eu vou te ajudar. Para sua surpresa, o lobisomem parou abruptamente. Por um momento, ele apenas ficou ali, respirando pesadamente, seus olhos amarelos fixos nos de Kael. Então, em um movimento repentino, o monstro cambaleou para trás, como se estivesse sendo sugado por uma força invisível. Sua forma começou a mudar, os pelos se recolhendo e as garras se retraindo. Diante de Kael,
O lobisomem foi se transformando em um homem. Ele era jovem, talvez na casa dos 20 anos, com cabelos castanhos desgrenhados e uma expressão assustada no rosto. Seus olhos, porém, ainda refletiam a dor e a confusão de alguém que havia perdido o controle sobre si mesmo. "Por favor", o homem implorou, sua voz rouca devido ao esforço da transformação. "Ajude-me." Kael abaixou a adaga, percebendo que sua intuição estava certa. Este homem não era apenas uma vítima da maldição, mas também uma alma presa entre dois mundos. Agora cabia a Kael decidir o que fazer. Embora o homem parecesse genuinamente arrependido, Kael sabia que a maldição ainda estava dentro dele. Para salvá-lo, precisava encontrar uma maneira de quebrá-la. Consultando os antigos textos que herdara de sua família, ele descobriu que a única forma de romper uma maldição como aquela era realizando um ritual específico sob a luz da lua cheia. Determinado a ajudar, Kael guiou o homem até uma caverna isolada na floresta, onde o ritual poderia ser realizado. Durante a cerimônia, Kael invocou palavras antigas, gravadas em sua memória, enquanto o homem tremia, lutando contra a influência da maldição. O ar ao redor deles parecia vibrar com energia mágica, e a lua projetava uma luz intensa sobre o altar improvisado. No ápice do ritual, o homem gritou, seu corpo se contorcendo enquanto a maldição finalmente era expulsa. Quando tudo terminou, ele caiu de joelhos, exausto, mas livre. Lágrimas escorreram por seu rosto enquanto ele agradecia a Kael. "Eu nunca mais vou machucar ninguém", prometeu. "Prometo que vou usar minha força para proteger, não para destruir." Kael sorriu, sentindo um peso ser retirado de seus ombros. Ele havia cumprido sua missão, não apenas derrotando o lobisomem, mas também salvando uma vida. Juntos, eles deixaram a floresta prontos para começar uma nova jornada. E assim, a lenda do lobisomem de Valmere chegou ao fim, substituída por uma história de redenção e esperança.